Num deserto onde o calor queima até a alma, uma jovem é traída por quem deveria protegê-la. O próprio pai a abandona entre dunas infinitas, condenando-a a morrer em silêncio. Mas, quando tudo parecia perdido, um príncipe nômade surge entre a areia, trazendo consigo mistérios, costumes ancestrais e um destino capaz de mudar tudo. Antes de começar a história, diga-me, de qual canto do mundo você me escuta? Ano 1727. As areias ardiam sob um céu sem nuvens, estendendo-se até se perderem num horizonte onde o ar parecia tremer de dor. No extremo sul de Alcará, uma região esquecida pelas rotas comerciais e temida pelos viajantes, o vento trazia um assobio agudo, misturando poeira com o cheiro metálico da seca. As cigarras cantavam como se zombassem da sede dos vivos, e o calor esmagava qualquer sombra que pudesse oferecer descanso. Aisha, com apenas 17 invernos, caminhava atrás da silhueta escura de seu pai, Rashid ibn Farik, um homem de mãos ásperas e olhar endurecido pelas guerras tribais. Seus pés afundavam na areia. Cada passo era uma ferida invisível que ardia na sola. O suor escorria pelo pescoço, colando os cabelos à pele, enquanto seus lábios rachados mal conseguiam pronunciar palavra. Haviam cavalgado até que os cavalos colapsaram. Depois, ele ordenou que seguissem a pé. Não houve explicação. Não houve promessas. Apenas um silêncio espesso, como se cada palavra fosse um peso que ele não queria carregar. Quando chegaram a uma zona onde as dunas formavam um círculo natural, Rashid parou. Aisha acreditou que finalmente descansariam, mas ele não a olhou nos olhos. Suas mãos, que tantas vezes haviam segurado seu braço quando era criança para ensiná-la a andar, agora soltaram a corda do odre de água e o deixaram cair na areia, meio vazio. Você fica aqui, disse com voz grave, sem um traço de emoção. O vento vai protegê-la se você for digna. Aisha o observou, tentando encontrar em suas feições um sinal de brincadeira cruel ou um castigo temporário. Mas tudo o que encontrou foi um muro de pedra. O homem montou o único camelo que restava e começou a se afastar sem virar a cabeça. Ela deu um passo em sua direção, o coração batendo forte no peito. Pai! Gritou. E o eco de sua voz se desfez no nada. Rashid não respondeu. Suas pegadas se apagavam a cada sopro do vento, como se nunca tivesse estado ali. Aisha sentiu o peso da solidão cair sobre ela de repente. O deserto, que antes parecia um espaço aberto e eterno, agora era uma prisão sem muros. O sol caía vertical, perfurando sua pele. O odre tremia em suas mãos. Parte dela queria correr atrás dele, mas outra sabia que, se o fizesse, a morte chegaria mais rápido. Fechou os olhos, engolindo saliva seca, e respirou fundo, tentando encontrar a coragem que tantas vezes fingira ter. Foi então que um som diferente do vento interrompeu o silêncio. Um galope rítmico, distante, aproximando-se. Ela abriu os olhos e avistou ao longe uma figura solitária sobre um cavalo de pelagem escura, avançando contra o sol como se este não pudesse tocá-lo. O coração de Aisha deu um salto. Não sabia se era um salvador ou uma ameaça ainda maior. E foi nesse momento que a história mudou para sempre. Aisha semicerrou os olhos para protegê-los da luz inclemente. A figura continuava avançando, recortada contra o brilho branco do horizonte. Cada galope levantava uma nuvem de areia que o vento dispersava em redemoinhos. Não sabia se aquilo era uma visão causada pela desidratação ou um encontro real. O calor podia enganar os sentidos e transformar qualquer esperança num cruel miragem. O cavaleiro, ao se aproximar, reduziu a velocidade. Sua montaria, um imponente cavalo negro de crina longa, resfolegava com força. O homem que o guiava vestia roupas largas e leves, tingidas em tons de azul e ocre, como se tivesse se fundido às cores do deserto. Um turbante cobria a maior parte de seu rosto, deixando à mostra apenas olhos escuros, fixos e analíticos, que não apenas olhavam, avaliavam. Quando parou diante dela, o silêncio tornou-se ainda mais denso. O único som era o bater do vento contra o tecido de suas roupas e o zumbido distante da areia arrastada. Aisha!
Ainda tremendo pela recente traição, o observou com cautela. Não queria mostrar-se fraca, mas sua respiração entrecortada a denunciava. Por que você está sozinha neste lugar? Perguntou ele, com voz grave e carregada de autoridade. Ela hesitou. Contar a verdade poderia transformá-la numa carga indesejada. Mentir poderia salvá-la ou condená-la. Eu me perdi, respondeu por fim num fio de voz. Ele desmontou lentamente, como se estudasse cada um de seus gestos. Quando suas botas tocaram a areia, Aisha notou que ele se movia com uma mistura de disciplina militar e leveza felina. Aproximou-se o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de couro curtido de seu cinto e o leve aroma de incenso impregnado em suas roupas. No deserto, ninguém se perde por acidente, replicou, inclinando a cabeça Taz. Ou foi abandonado, ou fugiu. A verdade ecoou em seu interior como um golpe. Seu pai já era um fantasma distante, mas as palavras dele ainda pesavam como uma corrente. Baixou o olhar para evitar que ele lesse nos seus olhos tudo o que ela calava. Sem mais perguntas, o homem retirou de sua sacola um odre cheio e o colocou diante dela. Beba. Aqui, o orgulho mata mais rápido que o sol. A água, fresca e amarga, devolveu-lhe forças e, com elas, uma onda de emoções. Gratidão, medo, desconfiança. Enquanto bebia, ele examinava o horizonte, como se medisse o tempo que poderiam permanecer ali sem perigo. Meu nome é Kael ibn Samir, disse por fim dos Halem. Príncipe da tribo dos Halem. O título pesou no ar. Os Halem eram conhecidos por seu domínio das rotas comerciais e por sua habilidade de aparecer e desaparecer como fantasmas entre as dunas. Não eram simples nômades. Eram guardiões de segredos e inimigos mortais de quem ousasse traí-los. Kael virou-se para ela. Se ficar aqui, não viverá para ver outra noite. Se vier comigo, sua vida deixará de ser sua. O aviso era claro. E ainda assim havia em suas palavras algo mais. Uma promessa velada. Um destino que se desenhava além de sua vontade. Aisha sentiu a respiração acelerar, não pelo calor, mas pela certeza de que um único passo poderia selar seu futuro. Quando ele estendeu a mão, o vento soprou mais forte, levantando um muro de areia que parecia empurrá-la em sua direção. E nesse instante, sem pensar, Aisha deu o passo. E assim começou uma viagem da qual jamais poderia voltar sendo a mesma pessoa. A viagem até o acampamento dos Halem foi como atravessar um oceano de fogo. O sol caía implacável sobre eles, tingindo o céu de um azul tão intenso que parecia queimar os olhos. Cada passo do cavalo levantava pequenas tempestades de poeira que se enrolavam em seus tornozelos, e o calor se infiltrava pelo tecido até abraçar a pele. Aisha, sentada atrás de Kael, sentia o ritmo firme do animal sob suas pernas e o cheiro de couro e especiarias que emanava das roupas do príncipe. O horizonte, plano e infinito, começou de repente a se transformar. Ao longe, como surgido de uma miragem, erguia-se um conjunto de tendas de cor ocre e carmesim, ancoradas no meio das dunas como navios imóveis num mar dourado. As bandeiras ondulavam com símbolos que ela não reconhecia, mas intuía que cada traço contava uma história de vitórias e sangue derramado. O ar ali tinha outro cheiro, fumaça de fogueiras misturada ao aroma doce da tâmara e ao amargo do café recém-moído. Quando entraram no coração do acampamento, os olhares se cravaram nela como flechas. Homens armados com lanças e espadas curvas se afastavam para deixá-los passar. Mas seus olhos não escondiam a desconfiança. Mulheres cobertas com véus bordados a observavam em silêncio, algumas com curiosidade, outras com aberta hostilidade. Crianças descalças corriam entre as tendas, mas ao vê-la, interrompiam a brincadeira como se tivessem visto um espírito errante. Kael desmontou e lhe estendeu a mão para ajudá-la a descer. Aisha sentiu a areia quente sob os pés e o peso invisível de tantos olhares sobre ela. Uma mulher de porte imponente se aproximou. Suas mãos adornadas com braceletes de ouro, sua voz grave como um trovão. Quem é ela? Perguntou, sem desviar os olhos de Aisha. É minha convidada, respondeu Kael,
Com uma calma que não deixava espaço para réplica, a mulher arqueou uma sobrancelha. Aqui não aceitamos estranhos sem saber o que trazem consigo ou o que deixam para trás. Aisha engoliu em seco. Não estava acostumada a se defender com palavras, mas algo em seu interior, uma centelha alimentada pela raiva que sentia de seu pai, a impulsionou a falar. Só trago o que sou, disse, e o que deixei para trás não merece ser lembrado. A mulher a estudou por mais alguns segundos antes de se virar e ir embora sem dizer uma palavra. Mas Aisha notou que alguns guerreiros esboçaram um leve sorriso, como se sua resposta tivesse quebrado uma regra invisível. Naquela noite, Kael lhe mostrou sua tenda. O interior estava iluminado por lâmpadas a óleo que projetavam sombras dançantes sobre tapetes espessos e almofadas bordadas. O calor continuava sufocante, mas ali, sob o teto de tecido, havia uma sensação de refúgio. Kael lhe ofereceu uma tigela de leite morno de camela e pão achatado. Aqui, tudo o que você come e tudo o que bebe é conquistado, disse, observando-a, enquanto ela provava o primeiro gole. E o que se conquista, protege-se até a morte. Ela o olhou, tentando decifrar se aquela frase era um conselho ou um aviso. Do lado de fora, as vozes da tribo se misturavam ao som grave do tambor da música noturna. Mas dentro da tenda, o silêncio entre eles tinha um peso próprio. Kael ousou dizer, por que me trouxe com você? Ele desviou o olhar, como se buscasse a resposta nas sombras. Porque os olhos que já viram a traição nunca voltam a olhar da mesma forma, disse, por fim. E os seus me disseram que você ainda não terminou de lutar. Aisha sentiu um arrepio. Pela primeira vez em horas, o calor do deserto lhe pareceu menos sufocante, até que um grito dilacerante rompeu a calma lá fora, fazendo com que ambos se levantassem imediatamente. E naquela noite, o deserto voltou a reclamar uma vida, o grito rasgou o ar como uma faca. Não foi um chamado comum, nem um choro de dor passageiro. Tinha a urgência de uma vida pendurada por um fio. Do lado de fora, o calor noturno ainda abraçava a areia e as fogueiras projetavam luzes trêmulas sobre as tendas. O vento, carregado de poeira, parecia sussurrar advertências antigas. Kael afastou a cortina da tenda e saiu sem olhar para trás, seus passos rápidos, porém controlados. Aisha, guiada por um instinto que nem sabia que possuía, o seguiu. Seus pés mal tocavam a areia enquanto atravessava o acampamento, e a cada passo, os murmúrios aumentavam. A tribo se agrupava em semicírculo, deixando no centro um jovem estendido no chão, contorcendo-se de dor. A luz das tochas revelava a causa. Uma mordida profunda na panturrilha, a carne rasgada e escurecida pelo veneno. Dois homens discutiam acaloradamente sobre se deveriam cortar-lhe a perna ou deixá-lo morrer para evitar que o mal se espalhasse. Ninguém parecia chegar a um acordo. Kael se agachou ao lado do ferido, examinou a lesão e apertou o maxilar. É veneno de escorpião do deserto. Se não agirmos agora, o amanhecer o encontrará morto. Aisha sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Lembrou-se de uma tarde, anos atrás, quando uma velha curandeira do mercado lhe mostrara como extrair veneno com uma faca e uma mistura de ervas amassadas. Não sabia se funcionaria ali, mas o silêncio dos presentes e o olhar de Kael em busca de soluções lhe deram coragem. Posso ajudar, disse, com voz firme. Embora tremesse por dentro, alguns guerreiros soltaram risadas secas. Uma forasteira, murmurou um bi. Melhor que não toque no que não entende. Kael ergueu a mão, silenciando o barulho. Deixem-na, ordenou. Se falhar, sua vida pagará o preço. Aisha se ajoelhou ao lado do jovem, sentindo o calor de sua pele arder sob os dedos. Pediu uma faca, água e folhas frescas de artemísia, planta que reconheceu entre os suprimentos pendurados numa tenda próxima. Triturou-as entre pedras até obter uma pasta amarga, cujo odor penetrante encheu o ar. Com mãos firmes, abriu o ferimento o suficiente para que o sangue escuro fluísse, sugando com a boca o veneno e cuspindo-o na areia antes de aplicar a mistura de ervas. O jovem gritou, um som que lhe perfurou os ouvidos, mas ela não parou. Resista, sussurrou, ou o deserto ficará com o seu nome.
Passaram-se minutos que pareceram horas, até que a respiração do ferido começou a se estabilizar. Os murmúrios da tribo mudaram de tom. Onde antes havia zombaria, agora havia uma cautelosa admiração. Kaela observava em silêncio, mas em seus olhos havia algo diferente. Um respeito novo, como se acabasse de descobrir que aquela jovem não era apenas uma vítima de abandono, mas uma força capaz de mudar o curso dos dias. No entanto, antes que pudesse dizer algo, uma voz grave quebrou o momento. Isso não apaga o fato de que ela é uma estranha, disse um ancião, com a pele enrugada como pergaminho e um cajado entalhado, e as estranhas trazem desgraça. Kael respondeu sem desviar os olhos de Aisha. Ou trazem salvação, o tempo dirá. Naquela noite, enquanto o acampamento recuperava a calma, Aisha compreendeu que sua permanência na tribo não dependeria apenas de Kael, mas de cada prova que o destino colocasse diante dela. E algo lhe dizia que a próxima não tardaria a chegar. Porque no deserto, a paz é apenas o prelúdio da tempestade. O amanhecer no acampamento Halem não trazia frescor, mas um calor novo, mais sufocante que o do dia anterior. O céu se tingia de um vermelho intenso, presságio que, segundo as lendas, anunciava sangue antes do cair da noite. O cheiro de café recém-moído e pão assado se misturava a um murmúrio denso, conversas em voz baixa, olhares rápidos, como se todos esperassem algo que estava prestes a acontecer. Aisha acordou com essa sensação colada à pele. O rapaz que salvara na noite anterior respirava tranquilo, mas o silêncio fora da tenda era inquietante. Ao sair, encontrou Kael diante de um grupo de homens reunidos em semicírculo. Entre eles estava o ancião que a acusara de trazer desgraça, acompanhado por 2 líderes de clãs menores. Suas túnicas escuras e bordados dourados indicavam um posto que não precisava de apresentação. Não se trata de a moça ter salvado um dos nossos, dizia um deles, com um tom calculado. Trata-se de que cada boca nova consome água, e neste verão a areia devorará mais vidas do que poderemos enterrar. E a tradição é clara, acrescentou o ancião, cravando o cajado na areia. Nenhum forasteiro vive entre nós sem o consentimento de todos os clãs. Kael não elevou a voz, mas seu tom cortou o ar como uma espada. A tradição também diz que quem salva uma vida é dono dela até que a dívida seja paga. E ela salvou uma vida Halem. Um murmúrio percorreu o círculo. Os olhares se desviaram para Aisha, medindo cada um de seus gestos. Ela não tinha certeza se deveria baixar a cabeça ou sustentar o olhar, mas optou pela segunda. Não queria parecer fraca. Foi então que um dos líderes menores, um homem alto com cicatrizes atravessando a face, deu um passo à frente. Se quer que ela fique, Kael bin Samir, deverá provar que não é um peso morto. Ainda esta noite partiremos para inspecionar o oásis de Kalum. Se ela sobreviver à viagem e voltar conosco, então será aceita. O nome do oásis provocou um leve estremecimento nos presentes. Não era um lugar qualquer. Ficava a 3 dias de viagem, e dizia-se que suas águas haviam sido disputadas em sangrentas batalhas por gerações. Também corria o boato de que espíritos do deserto rondavam a região, castigando os intrusos. Kael olhou para Aisha como se estivesse pesando 1000 possibilidades em um segundo. Aceito, respondeu ele por ela. Ela sentiu uma pontada no peito. Não havia perguntado se ela estava disposta. E, no entanto, não protestou. Parte dela queria fugir. Mas outra, a mesma que a fizera sobreviver ao abandono do pai, a empurrava a seguir. Durante o resto do dia, o acampamento se preparou. Guerreiros afiavam suas armas, as mulheres embalavam odres de água e tâmaras secas, e as crianças corriam ao redor cantando canções que falavam de viagens e batalhas antigas. O sol se erguia cada vez mais alto, e o ar se tornava quase irrespirável. Antes de partir, Kael se aproximou dela. Kalum não é um lugar para imprudentes, disse em voz baixa. Não confie em todos os que viajam conosco, nem mesmo naqueles que parecem estar do meu lado. Aisha assentiu, mas não pôde evitar perguntar: por que me defende tanto, Kael? Ele a olhou com uma intensidade que quase a fez desviar o olhar. Porque sei o que é ser abandonado pelo próprio sangue, e porque,
Nos seus olhos, vi que você ainda não decidiu se quer viver ou morrer. A conversa foi interrompida quando um dos guerreiros anunciou que era hora de partir. O grupo de exploradores, 12 ao todo, montou seus cavalos e camelos. O vento começou a soprar mais forte, levantando colunas de areia que pareciam segui-los como espectros. Enquanto se afastavam do acampamento, Aisha sentiu que cada passo os levava não apenas mais longe da segurança relativa das tendas, mas também mais perto de uma prova que decidiria se a tribo a aceitaria ou a enterraria sob a areia. E em algum lugar, além das dunas, o oásis de Kalun aguardava. Com suas próprias regras e seu próprio preço, o sol mal estava a 2 horas acima do horizonte, mas já caía como uma adaga ardente sobre a caravana. Os 12 cavaleiros avançavam em silêncio. A areia rangia sob as patas dos camelos, e o ar era tão seco que parecia roubar-lhes o fôlego. Aisha montava um dos animais mais jovens, presa à sela com as mãos entorpecidas pelo calor. A cada passo, o deserto revelava sua imensidão sem misericórdia. Dunas intermináveis, miragens que ondulavam à distância, e um silêncio tão absoluto que qualquer palavra parecia um sacrilégio. Kael cavalgava alguns metros à frente, a silhueta de seu cavalo recortada contra a luz cegante. De vez em quando, virava a cabeça para se certificar de que ela continuava viva, mas nem todos mostravam essa preocupação. À sua esquerda, o homem alto com a cicatriz no rosto, o mesmo que havia proposto a prova, a observava de soslaio com um meio sorriso, como se esperasse o momento exato em que o calor ou a fadiga a derrubariam. No meio do dia, o grupo parou junto a uma pequena depressão no terreno, o mais próximo de sombra que aquela planície podia oferecer. Repartiram odres de água e tâmaras, mas quando Aisha estendeu a mão para pegar um, o guerreiro da cicatriz o arrancou dela. Os forasteiros bebem por último, disse, com um tom carregado de desprezo. Ela sentiu a garganta arder, mas não respondeu. Observou em silêncio enquanto os homens bebiam, e quando todos se saciaram, aproximou-se da montaria de Kael. Ele, sem dizer uma palavra, lhe entregou seu odre pessoal. A água estava morna, mas tinha gosto de salvação. A viagem continuou até que o céu começou a se tingir de um amarelo pálido. Foi então que o vento mudou, levantando uma nuvem de areia que se enrolou ao redor deles. A visibilidade reduziu-se a poucos metros, e no caos, Aisha ouviu um assobio estranho, como um sinal. Antes que pudesse reagir, uma sombra surgiu da tempestade. Um homem coberto por tecidos negros, armado com uma lança. Ele não estava sozinho. Mais 3 surgiram atrás, movendo-se com rapidez letal. Os Halen formaram um círculo defensivo. Kael desembainhou sua espada curva. O brilho do metal, um clarão fugaz entre a areia. Aisha, com o coração martelando no peito, buscou refúgio atrás de uma montaria, mas logo percebeu que um dos atacantes avançava diretamente contra ela. O guerreiro da cicatriz, que estava mais perto, não fez nada para detê-lo. Foi então que Aisha entendeu. Aquele ataque não era casual. Alguém queria que ela desaparecesse no meio da viagem. O atacante ergueu a lança para atravessá-la, mas Aisha reagiu instintivamente. Lembrou-se de um truque que vira no mercado anos antes. Abaixou-se bem antes do golpe, lançou um punhado de areia nos olhos do homem e, aproveitando-se da distração, pegou uma pedra pontiaguda do chão e a cravou na parte macia de seu tornozelo. O grito do homem se perdeu no rugido do vento, e Kael apareceu num instante, derrubando-o com um golpe preciso. Eu te disse para não confiar em todos, disse ele, arrastando-a para o centro do círculo defensivo. A tempestade cessou tão rápido quanto chegara, e com ela, os atacantes restantes se retiraram. O acampamento improvisado naquela noite foi tenso. Ninguém falou sobre a tentativa contra ela, mas os olhares diziam mais que as palavras. Aisha, enquanto se enrolava numa manta fina para dormir sobre a areia, percebeu que, no deserto, o perigo nem sempre vinha do inimigo visível. Antes de fechar os olhos, ouviu um sussurro atrás de si. Era o guerreiro da cicatriz. Kalun tem sua própria maneira de decidir quem merece beber de suas águas, e nem sempre é a justiça que dita o veredicto. E naquele instante,
Aisha entendeu que a verdadeira prova não seria sobreviver ao deserto, mas aos homens que cavalgavam ao seu lado. O terceiro amanhecer da viagem trouxe um calor que parecia brotar do chão, como se a própria areia queimasse sob seus pés. O horizonte ondulava com miragens, e o silêncio era tão profundo que o batimento de seu coração parecia alto demais para aquele lugar. Aisha sentia os lábios partidos, as pálpebras pesadas, mas seu corpo se recusava a ceder. Quando o sol começou a descer, Kael ergueu o braço e apontou para o sul. Lá, como uma joia impossível no meio do deserto, apareceu Kalum, um cinturão de palmeiras que balançava suavemente sob um vento morno, protegendo um espelho d'água que refletia o céu. À medida que se aproximavam, o ar se impregnava de um aroma adocicado, mistura de tâmaras maduras e erva úmida. O murmúrio da água, tão diferente do assobio do vento, era um bálsamo que prometia alívio, mas também algo mais. Um sussurro no fundo, como se o lugar estivesse vivo e atento. No entanto, o que os aguardava na margem não era uma recepção. Várias lanças cravadas no chão marcavam um perímetro, e sobre elas, restos de tecidos puídos que um dia foram bandeiras de clãs rivais. Na areia, havia pegadas recentes, e entre as raízes de uma palmeira, Aisha viu algo que lhe arrepiou a pele. Um bracelete quebrado, ainda manchado de sangue seco. O guerreiro da cicatriz se adiantou. Eu disse que o oásis tinha sua maneira de decidir, murmurou, como se falasse apenas para ela. Kael desmontou e ordenou que montassem um pequeno acampamento. Enquanto os homens cuidavam dos animais, Aisha se aproximou da água. O reflexo do entardecer na superfície parecia esconder algo sob sua transparência. Por um momento, ela achou ver sombras se movendo no fundo. Mas, ao piscar, a água estava imóvel outra vez. Você não deveria se aproximar assim, disse uma voz atrás dela. Era um dos guerreiros mais jovens, de olhar inquieto. Os anciãos dizem que Kalum leva quem bebe sem permissão. Permissão de quem? Perguntou Aisha. O jovem olhou para Kael, que discutia com o líder de outro clã, da própria água ou daqueles que acreditam possuí-la. Ao cair da noite, acenderam pequenas fogueiras. O calor não cedia, mas o ambiente estava diferente, mais denso. Os guerreiros comiam em silêncio, e Aisha percebia em seus olhares que esperavam algo. Foi então que um deles, um homem corpulento com tatuagens nos braços, levantou-se e apontou para ela. Se vai ficar, que prove que não teme Kalum. Que atravesse as águas e traga uma folha de palmeira do outro lado. O murmúrio acendeu-se como fogo. Alguns o diziam como um desafio, outros como uma sentença. Aisha olhou para Kael buscando em seu rosto algum sinal de desaprovação, mas ele não disse nada, apenas sustentou seu olhar e assentiu, como se aquele momento fosse inevitável. O ar estava tão quente que parecia colar-se à pele enquanto ela se descalçava e caminhava até a beira. Cada passo era observado por dezenas de olhos. À espera do menor erro, a água estava morna, com uma suavidade que contrastava com a areia ardente, mas também com uma densidade estranha, como se agarrasse aos seus tornozelos. No meio da travessia, sentiu um formigamento nas pernas. Depois, algo frio e fino deslizou contra sua pele. Por instinto, olhou para baixo e viu uma sombra alongada movendo-se sob ela, rápida demais para ser identificada. Um murmúrio percorreu a margem, e por um instante sentiu que todos os sons desapareciam, deixando-a sozinha com o bater do próprio coração. O instinto dizia para recuar, mas seu orgulho não permitia. Cerrou os dentes, acelerou o passo, e com um último esforço, arrancou uma folha de palmeira do outro lado. Quando voltou à margem, a água fechou-se atrás dela como se nada tivesse acontecido. Ninguém disse palavra, mas o silêncio agora tinha outro peso. Nem todos esperavam que ela sobrevivesse. Kael se levantou, pegou a folha de sua mão e a ergueu em direção ao fogo. Kalum falou. E a aceita. A frase ficou suspensa no ar. Mas nos olhos do guerreiro da cicatriz, Aisha leu outra coisa. Aquilo não tinha terminado. E o que viesse depois não dependeria de Kalum, porque às vezes, o que realmente mata no deserto não é o veneno da água,
Mas o veneno do coração humano, a noite caiu sobre Kalum como um véu de veludo negro. Mas o calor não cedia. Grudava na pele como uma segunda camada, espessa e sufocante. As fogueiras iluminavam o acampamento com reflexos alaranjados, projetando sombras longas sobre as palmeiras que se balançavam suavemente. O som da água era constante, hipnótico, mas essa calma aparente escondia algo mais. Uma tensão invisível que percorria cada tenda como um sussurro. Aisha não conseguia dormir. Ao redor da fogueira, os guerreiros contavam histórias de batalhas passadas e maldições antigas. Mas suas vozes eram baixas, como se temessem acordar algo na escuridão. Ela se levantou, fingindo buscar um odre de água, e avançou entre as sombras, seguindo um instinto que não sabia explicar. O ar era mais denso junto às palmeiras, e o murmúrio da água abafava parcialmente os sons. Ainda assim, distinguiu vozes. Parou, encostando as costas no tronco áspero de uma palmeira, e prendeu a respiração. Não importa o que Kael diga, sussurrou uma voz grave, reconhecível pela aspereza de cada palavra. A forasteira é uma ameaça. Sua chegada não foi por acaso, era o guerreiro da cicatriz. A segunda voz, mais baixa mas com um fio oculto, pertencia a um dos líderes menores. Eu sei. E é por isso que devemos agir antes de chegarmos a Al-Qara. Se Kael a levar de volta, os anciãos tomarão isso como provocação e teremos guerra. Houve um silêncio breve, rompido pelo som de um odre sendo destapado. Então que pareça um acidente no caminho, continuou o homem da cicatriz. O deserto engolirá seu corpo, e ninguém fará perguntas. Aisha sentiu um frio repentino nas costas, apesar do calor. Sabia que, no deserto, as ameaças não eram lançadas ao vento. Cumpriam-se. Deu um passo para trás, tentando afastar-se sem fazer barulho. Mas um estalo seco sob seu pé fez com que as vozes se calassem de repente. Quem está aí? Bradou o da cicatriz. O coração de Aisha batia tão forte que parecia poder denunciar. Ela se agachou, avançando entre os arbustos junto à margem, até encontrar o reflexo de uma fogueira ao longe. Não se atreveu a correr até estar a poucos passos do acampamento. Quando chegou, Kael estava sentado, afiando sua espada sob a luz do fogo. Levantou o olhar e a observou, notando a agitação em sua respiração. O que você viu? Perguntou direto. Aisha hesitou. Poderia contar-lhe o que tinha ouvido, mas, se Kael não acreditasse, estaria condenada. E se acreditasse, obrigá-lo-ia a enfrentar homens de sua própria tribo no meio do deserto. Finalmente murmurou. Só sei que a viagem de volta será mais perigosa que a ida. Kael deixou a espada de lado e inclinou-se para ela. Seus olhos escuros brilhavam à luz do fogo. Neste lugar, a areia muda de forma a cada noite. Não confie nem na sua sombra e não se afaste de mim. Ela assentiu, mas, em sua mente, o aviso ressoava como uma sentença. Do lado de fora, a água de Kalum continuava murmurando, como se o oásis já conhecesse o preço que alguém pagaria antes do amanhecer. E naquele instante, Aisha entendeu que não lutava apenas para ser aceita, mas para continuar viva até ver a próxima aurora. O sol ainda não havia nascido, mas o calor já estava ali, agachado na areia, pronto para atacar assim que aparecesse a primeira linha de luz. A névoa do oásis erguia-se como um véu sobre as águas de Kalum, tingindo-se de um cinza perolado que enganava com sua calma. Aisha estava de pé junto à sua montaria, ajustando as rédeas com movimentos lentos, tentando ignorar os olhares daqueles que, na noite anterior, haviam decidido seu destino sem que ela soubesse. Kael se aproximou, vestido com um manto mais leve que deixava à mostra a empunhadura de sua espada. Hoje não se afaste do meu lado, disse sem cumprimentar. Aconteça o que acontecer, não faça isso. Ela assentiu. Quis perguntar se ele suspeitava do mesmo que ela, mas não houve tempo. O grupo de 12 partiu, deixando para trás as palmeiras e o murmúrio da água. O deserto os recebeu com um silêncio absoluto, rompido apenas pelo rangido da areia sob os cascos. As horas passavam e o sol caía cada vez mais pesado. O ar era uma parede ardente que se infiltrava pelo tecido do turbante
e queimava os lábios. Os homens quase não falavam e, quando o faziam, eram frases curtas, murmuradas entre dentes. Aisha sentia na nuca o peso de um olhar constante, o do guerreiro da cicatriz, que cavalgava algumas posições atrás. Perto do meio-dia, quando se encontravam numa zona de dunas altas, o vento mudou. Foi um sopro breve, mas trouxe algo que não pertencia ao deserto. O cheiro metálico de sangue. Aisha o reconheceu imediatamente. Procurou Kael com o olhar, que também parecia tê-lo percebido. Suas mãos se apertaram nas rédeas. De repente, do alto de uma duna, surgiram figuras envoltas em tecidos negros. Não eram bandidos comuns. Moviam-se em formação. Carregavam arcos curtos e lanças, e seus rostos estavam cobertos por máscaras de couro endurecido. O grito de guerra rompeu o silêncio, e em um segundo, as flechas começaram a cair como uma chuva invisível. Kael reagiu com rapidez felina, girando seu cavalo e cobrindo Aisha com o corpo do animal. Abaixe-se, ordenou, enquanto desembainhava a espada. O caos explodiu. Os Halen formaram um círculo defensivo, mas Aisha viu algo que lhe gelou o sangue. O guerreiro da cicatriz não se movia para proteger a retaguarda, mas para bloquear sua passagem. Segurava a lança baixa, como se estivesse pronto para atravessar o primeiro inimigo ou a primeira aliada incômoda. O ataque foi feroz. Um projétil passou tão perto de Aisha que ela sentiu o calor de seu roce na face. Outro cravou sua ponta na areia, a poucos centímetros de seu pé. Kael lutava com precisão mortal, mas os atacantes eram muitos. Foi então que Aisha tomou uma decisão que não havia planejado. Esporeou seu camelo em direção a uma brecha na formação e lançou-se contra um dos arqueiros, fazendo o animal derrubá-lo. Aproveitou o momento de confusão, agachou-se e pegou o arco dele. Com as mãos trêmulas pela adrenalina, esticou a corda e mirou para o alto da duna, onde um arqueiro inimigo estava prestes a disparar contra Kael. O tiro de Aisha não foi perfeito, mas suficiente. A flecha cravou-se no ombro do homem, desviando seu disparo. Kael a viu. Seus olhos brilharam por um instante, mas não houve tempo para palavras. Com um grito, liderou uma carga que quebrou a formação inimiga. Os atacantes começaram a recuar, levando seus feridos e desaparecendo atrás das dunas como sombras que o sol se encarregou de apagar. O silêncio voltou de repente, mas o ar continuava carregado. Os guerreiros revisavam suas armas e enfaixavam ferimentos menores. Aisha, ainda ofegante, procurou o guerreiro da cicatriz. Encontrou-o observando-a de longe, sem um único arranhão, com a lança intacta. Aquele olhar dizia mais que qualquer ameaça aberta. Ele não havia terminado. Kael se aproximou e falou baixo. Hoje você salvou minha vida. E isso, Aisha, é algo que a tribo não esquecerá. Ela assentiu. Mas sabia que outros também não esqueceriam que havia sobrevivido. E isso, no deserto, podia ser tão perigoso quanto uma flecha envenenada. Porque cada vitória na areia tem um preço, e ainda não havia chegado o momento de pagá-lo. O retorno a Alcará foi marcado por um sol inclemente que parecia querer apagar qualquer rastro do caminho percorrido. A areia se erguia a cada passo dos cavalos, cobrindo mantos e turbantes de pó dourado. Aisha ia ao lado de Kael, não por decisão própria, mas porque ele não se afastara dela desde o ataque em Kalum. As palavras eram escassas, mas a tensão invisível entre eles dizia mais que qualquer frase. Quando finalmente as muralhas de pedra e adobe de Alcará surgiram no horizonte, o coração de Aisha deu um salto. O lugar não se parecia com nenhuma cidade que já tivesse visto. Torres estreitas como lanças, ruas cobertas por toldos de tecido para proteger do sol, e um burburinho que contrastava brutalmente com o silêncio do deserto. O ar estava saturado de cheiros, especiarias, suor, couro e algo mais. Um aroma metálico que ela reconheceu imediatamente como o de armas recém-afiadas. A caravana foi recebida com vivas. Crianças corriam ao lado das montarias, mulheres lançavam flores secas e os anciãos inclinavam a cabeça à passagem de Kael. Mas a recepção não era para todos.
Aisha percebeu que muitos olhares se detinham nela com uma mistura de curiosidade e desconfiança, como se tentassem decifrar o que fazia uma desconhecida cavalgando ao lado do príncipe dos Harlem. A recepção logo se transformou em cerimônia. Na praça central, sob um toldo púrpura que oferecia uma sombra enganosa, aguardavam os anciãos da tribo. Vestiam túnicas bordadas com fios de ouro e traziam nas mãos bastões entalhados com símbolos ancestrais. O ancião que já havia mostrado desconfiança por Aisha estava no centro, com os olhos fixos nela como se fossem lâminas. Kael desmontou e a convidou a fazer o mesmo. Não mostre medo, sussurrou. Eles se alimentam disso. Aisha respirou fundo e avançou ao lado dele. O ancião mais velho ergueu a voz, e o murmúrio da praça se apagou. Kael ibn Samir, trouxeste de volta teu povo com vida, e protegeste nossas águas, mas também trouxeste contigo uma estranha. Segundo nossa lei, todo aquele que regressa de uma viagem com um forasteiro deve responder por seu sangue. A frase golpeou Aisha como um martelo. Responder por seu sangue? Kael deu um passo à frente. Ela salvou a vida de um dos nossos e a minha própria. Não há dívida que não tenha já pago, mas o ancião sorriu com uma lentidão inquietante. E se esse sangue for o nosso? Um murmúrio percorreu a praça. Aisha franziu os senhos sem compreender, até que o ancião fez um gesto e 2 guardas trouxeram um cofre de madeira escura. Abriram-no, revelando dentro uma pulseira dourada, antiga, com inscrições que pareciam gravadas pelo próprio tempo. Aisha sentiu um arrepio. Já a tinha visto antes, quando criança, no braço de sua mãe. Esta pulseira continuou. O ancião foi encontrada junto ao cadáver de uma mulher nos arredores de Alcará há 17 anos. Uma mulher que pertencia ao nosso sangue e que foi dada como morta numa emboscada. Os olhares se cravaram nela. Kael parecia tão surpreso quanto o resto. O que está dizendo? Perguntou, com voz grave. O ancião segurou a pulseira e aproximou-se de Aisha. Estou dizendo que esta moça não é uma forasteira, mas filha de uma Harlem e de um homem que traiu esta tribo. O silêncio que se seguiu foi denso como areia molhada. Aisha sentiu as pernas tremerem. Seu pai, o homem que a abandonara no deserto, seria também o traidor de que falavam? Kael a olhou, não com desconfiança, mas com uma intensidade que buscava respostas que ela ainda não podia dar. O ancião endireitou-se e declarou: por lei, deve ser julgada. E será esta tribo quem decidirá se vive ou se o deserto a reclama novamente. E naquele instante, Aisha compreendeu que seu passado, do qual sempre fugira, acabara de alcançar, lá sob o sol de Alcará. O sol do meio-dia caía sobre a praça de Alcara como um martelo ardente. A multidão se reunia em semicírculo, ocupando cada sombra projetada pelos toldos. Os anciãos estavam sentados numa plataforma de madeira, e no centro, sobre a areia quente, estava Aisha, de pé, com o rosto descoberto. Ao seu lado, Kael permanecia ereto, como se sua mera presença pudesse servir de escudo contra o que estava prestes a acontecer. O ancião que liderava o conselho levantou-se, apoiado em seu bastão. Sua voz, grave e lenta, ressoou no silêncio. Aisha, filha de uma Harlem e de um traidor, estás diante do julgamento de teu povo. O sangue que carregas é um vínculo, mas também uma dívida. A lei dita que o filho de um traidor não pode caminhar sob nossas bandeiras, a menos que o povo o reclame como seu. Um murmúrio percorreu os presentes. Alguns mostravam curiosidade, outros rejeição aberta. Kael deu um passo à frente. Não há lei que não possa ser medida contra os atos. Esta mulher salvou a vida de um dos nossos no deserto, salvou a minha. E em Kalum, a própria água a aceitou. O guerreiro da cicatriz sorriu com desprezo. Ou talvez a água não soubesse a quem recebia. Vamos arriscar a paz por uma mulher que talvez compartilhe o sangue do homem que nos roubou terras e matou irmãos? Aisha fechou os punhos. Sentia que cada palavra contra ela era um eco daquele momento em que seu pai a deixara sozinha na areia. Mas agora não era a menina perdida de então. Respirou fundo e falou, sua voz clara e firme. Não escolhi meu sangue, não escolhi meu pai, mas escolhi não morrer quando ele me abandonou.
Escolhi caminhar sob o sol até que meus pés sangrassem. Escolhi lutar quando as flechas caíam sobre nós. E se isso não basta para esta tribo, então que me devolva ao deserto, mas que me devolva de cabeça erguida. Um silêncio denso cobriu a praça. O olhar de Kael encontrou o dela. Em seus olhos não havia piedade, mas orgulho. Depois, ele se voltou para os anciãos. Se condenarem Aisha, me condenam também. E se me condenam, que o deserto decida quem sobrevive. As palavras de Kael caíram como uma pedra num lago. O ancião líder fechou os olhos por um momento, como se medisse o peso da decisão. Finalmente ergueu seu bastão e o cravou na areia. O povo decide. Os murmúrios cresceram, misturando-se com discussões acaloradas. Alguns gritavam seu apoio. Outros pediam que a lei fosse cumprida. A tensão aumentou até que uma mulher de cabelos grisalhos, coberta com um véu azul, deu um passo à frente. O sangue pode trazer vergonha, disse, mas os atos podem purificar. Eu vi esta moça salvar um jovem que o meu próprio clã acreditava perdido. Para mim, ela é Halem. Pouco a pouco, outras vozes se juntaram. Não foram todas, mas foram suficientes. O ancião ergueu o braço. Por vontade do povo, Aisha, filha de uma Halem, é aceita como uma de nós. Um suspiro coletivo percorreu a praça. O guerreiro da cicatriz desviou o olhar, frustrado. Kael aproximou-se dela e, pela primeira vez em muito tempo, Aisha sentiu que podia respirar. Mas antes que se retirassem, o ancião voltou a falar. Aceita sim, mas o teu passado continua vivo, e um dia o enfrentarás. O deserto sempre se lembra. Nessa noite, sob o céu estrelado de Al-Kara, Aisha sentou-se ao lado de Kael. O calor do dia ainda vibrava na areia. Não sei por que me salvaste naquele dia, disse ela. Kael a olhou com um leve sorriso. Eu não te salvei. Eu te encontrei. O resto, foste tu quem fez. E, pela primeira vez, Aisha sentiu que aquilo que havia perdido ao ser abandonada, talvez estivesse encontrando forma de retorno, não no sangue, mas na lealdade daqueles que decidiram vê-la pelo que ela era, e não pelo que herdara. O vento do deserto soprou suave, como se quisesse levar a última sombra daquele dia, mas Aisha sabia que sua história não terminava ali. Que sempre ficaria a marca daquele abandono e a certeza de que mesmo no lugar mais hostil, alguém pode te encontrar e mudar o teu destino. E assim, sob as estrelas, a jovem que fora abandonada no deserto fechou os olhos, sabendo que um príncipe nômade a havia encontrado. Se esta história tocou o mais profundo de ti, deixa o teu like. Escreve nos comentários a palavra renascer, para sabermos que estiveste conosco até ao último segundo. Partilha com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que acariciam a alma.